paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como título Desafiando a Deus no Deserto, escrita pelo nosso honrado pastor e comentarista Alexandre Coelho, que está no livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. No nosso texto principal, traz que nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números capítulo 14, versículo 29. Um resumo da lição, inicialmente, a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Os objetivos específicos de cada tópico é para mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada rumo à terra prometida, explicar as consequências de os espias terem infamado a terra que Deus disse que era boa, expor a causa do atraso de 40 anos na terra prometida. Nesse domingo estudaremos a respeito da tentação de murmurar, reclamar contra o Senhor. Sabemos que Deus liberou Israel da escravidão e que o povo pagou um preço alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte que os crentes a não seguirem o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois estes perceberam pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E o nosso texto bíblico consta aqui de Números capítulo 13, versículos de 25 a 33. Então vamos para a nossa lição e o texto bíblico. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e, tomando-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e nas cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus e os amoreus habitaram na montanha, e os cananeus habitaram ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra
que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora estudaremos uma pequena introdução. Fazer um passeio turístico por um deserto, quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado e suprimentos, pode ser uma aventura radical. No entanto, andar pelo deserto por 40 anos, sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, é desanimador. Veremos na lição deste domingo que esse foi o preço pago pelos israelitas, que haviam recebido a promessa de Deus de saírem da escravidão e entrarem numa terra onde seriam donos de sua própria liberdade e ainda teriam a proteção de Deus se fossem obedientes aos seus mandamentos. Contudo, por terem tentado a Deus, deixaram de receber a promessa do Senhor e pagaram com as suas próprias vidas por sua incredulidade e rebeldia. No primeiro tópico, desprezando a presença de Deus na caminhada. No subtópico 1, vai narrar aqui as águas amargas em Mara. Moisés registra que, após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias, sem encontrar água. Ao chegar a uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo descobriram que elas eram amargas. Não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor desagradável. Aqui na prática, provavelmente se tratava de águas com sabor diferenciado, pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas sedentos. É curioso que os mesmos israelitas que bebiam as águas nada saudáveis no rio Nilo reclamassem das águas amargas em Mara. Na escravidão, não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres que passaram a reclamar de tudo. Aqui, pessoal, de qualquer forma, a postura deles não foi buscar a ajuda de Deus em oração, mas sim murmurar contra Moisés, que consta em Êxodo 15, 24. Então o servo de Deus reclama ao Senhor e este orienta a lançar um pedaço de madeira na água e a água ficou boa para beber. Ali naquela situação, Deus os provou. Além de tornar a água agradável para o consumo, Deus garantiu aos hebreus que se eles obedecessem, não teriam nenhuma das enfermidades que foram vistas nos egípcios. O subtópico 2, o envio do maná. Passados mais alguns dias, os hebreus novamente murmuraram contra Moisés e apresentaram a Arão as suas queixas. Por qual motivo? Por não terem o que comer, eles não pediram os alimentos a Deus. Era mais fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrar de quem haviam sido escravos de Faraó. As suas memórias as suas memórias não estavam nos milagres que haviam presenciado, mas nas panelas com carne e nos pães que cobriam até fartar. Êxodo capítulo 16, 3. É importante observar que o esquecimento é muito próximo à ingratidão.
Os hebreus não agradeceram a Deus pela liberdade, nem pela provisão recebida. Eles preferiam permanecer como escravos bem alimentados e murmuravam contra Deus. Êxodo, capítulo 16, versículo 7. Em sua bondade, o Senhor proveu a carne e o pão, enviando cordonizes de tarde e o maná pela manhã. E mesmo com a orientação de Deus, nos dias da semana pegarem somente o maná necessário, houve israelitas que se apropriaram demais do que precisavam, tentando estocar alimentos. A desobediência lhes rendeu os bichos e mau cheiro nos alimentos. A lição necessária para que confiasse no Senhor seria aprendida com bastante dificuldade. No subtópico 3, as águas de Refidim. Como se fossem poucas essas duas ocorrências anteriores, Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas contra Deus. Ao chegar em Refidim e percebendo que não havia ali água, logo se puseram a reclamar contra Moisés. Esse relato nos evidencia duas verdades. Era comum o povo reclamar contra Moisés, e essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra eles. Os hebreus chegaram a dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? Duvidar da presença de Deus junto a nós pelo fato de faltarem um ou mais elementos essenciais. A vida é a falta de confiança na provisão divina. Não podemos ser imaturos na fé, ao ponto de acreditar que passamos por dificuldades. É porque Deus não está conosco. Na verdade, tanto a fartura quanto a escassez devemos levar a Ele. Já no segundo tópico, infamando a terra que Deus disse ser que era boa. Uma honra transformada em uma vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhes havia prometido, era preciso saber quem estava residindo nela. Um trabalho de inteligência precisava ser montado que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista daquele território. O fato de Deus estar com eles não isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Um segundo subtópico é quando príncipes se veem como insetos. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 13:33. Quem fez essa declaração? Os mesmos homens que a Bíblia diz que eram os cabeças dos filhos de Israel. A orientação divina era que homens capacitados na liderança fossem enviados para espiar a terra. Eles a espiaram, mas, ao retornarem da missão, falaram coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Eles chegaram a dizer que se pareciam como gafanhotos diante dos moradores de Caná, apresentando igualmente uma opinião do povo da terra sobre eles. Como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão do que Ele quer fazer no percurso. No subtópico 3, desqualificando o que Deus disse que era bom. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são moradores de grande estatura. Números 13:32. No terceiro tópico, um atraso de 40 anos. No subtópico 1, quando a promessa de Deus é mudada. Os israelitas descobriram
ao longo dos 40 anos seguintes que desprezar a sua palavra tinha consequências terríveis. O deserto não havia sido escolhido para que eles permanecessem em suas vidas. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate e por isso os conduziu por outro caminho. Segundo tópico, tentar a Deus é pecado. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. No terceiro subtópico, vale a pena desagradar a Deus? Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Eles já tinham visto o poder do Senhor contra os egípcios, mas mesmo assim preferiram atentar para as circunstâncias e tentaram a Deus com a sua própria incredulidade. Já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus com as nossas ações. Agradamos ao Senhor dando crédito ao que Ele nos diz. E uma bem breve conclusão: da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são as formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que Deus que temos recebido dele. Que lição maravilhosa foi essa, aprendemos bastante, e eu deixo aqui um forte abraço e uma paz do Senhor para todos os irmãos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Agora vamos para a nossa hora da revisão. Por qual motivo Deus levou os hebreus para a terra prometida pelo deserto? Por que o povo não pôde beber as águas de Mara? Quem Moisés escolheu para espiar a terra? Segundo a lição, o que a desobediência dos hebreus lhes rendeu? Como podemos agradar ao Senhor?